Bom, boa tarde a todos que acompanham presencialmente e também para quem acompanha pelo canal no YouTube. Então, hoje vamos para a nossa oitava aula do nosso minicurso de pré-cálculo. Então, hoje a gente chega no capítulo 3, que é sobre funções, né? Então, hoje a gente vai falar o que é uma função e seus principais definições, né? Que esse objeto, que são as funções, são os objetos que a gente estuda e trabalha ao longo de todo o curso de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, certo? Então temos uma longa jornada por aí, né? A jornada do cálculo, iniciando aí com os conceitos iniciais. Então, pessoal, quando a gente fala de uma função, o que é uma função? Né? Então, para falar de uma função, a gente precisa de três componentes, né? O conjunto de partida, que são os valores de entrada de uma função, a lei que vai fazer a associação a cada elemento do conjunto de partida a um elemento do conjunto de chegada, né? Então, são três informações: o conjunto de partida, o conjunto de chegada e essa relação. Como que eu vou levar cada elemento do conjunto de partida até o conjunto de chegada. Ok? Então, dizemos que f é uma função de um conjunto A num conjunto B, se ela é uma lei que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, para ser uma função, o que ela precisa satisfazer? Duas condições ali também, né? Para todo elemento que eu pego no conjunto de partida, esse conjunto A aqui, a função só pode levar num único elemento em B. Então, quer dizer que, a partir desse elemento fixo, ele não pode ser associado a 2. Né? E a gente costuma fazer um diagraminha, né? Diagrama que a gente chama de diagrama de Venn, representando esses conjuntos. Então, aqui se eu tenho aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e aqui eu vou fazer essa relação entre eles, né? Através da lei da função f. Okay? Então, para cada elemento aqui no conjunto, não pode sair duas flechinhas. Eu não posso pegar um elemento aqui do conjunto A e associar a ele dois elementos no conjunto B. Eu não posso fazer isso. Né? Isso não é uma função. Por quê? Porque para ser uma função, cada elemento de A tem que ser levado num único elemento de B. Né? Então, só pode sair uma flechinha de cada elemento do conjunto A. Além disso, além de não poder acontecer isso, de sair duas flechinhas de um único elemento, outra coisa também não pode acontecer. Se eu tiver um elemento aqui que não sai flechinha, também não pode acontecer. Significa, então, que para todo elemento aqui do conjunto de partida, tem que sair exatamente uma flechinha lá para o conjunto B, certo? Ah, professor, mas e se acontecer algo assim, né? Você tem aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e aí esse ponto é levado nesse, esse outro ponto é levado nele também. Pode acontecer isso? Pode. Nada impede, né? Nada impede de elementos distintos serem levados na mesma imagem. Né? O que não pode é de um elemento só sair dois. Né? Tem como ter duas respostas para um mesmo valor de entrada. Tá? Aí a gente tem algumas nomenclaturas para cada componente aí de uma função. Esse conjunto de partida, o conjunto A, ele é chamado de domínio da função f. Então, representamos aí por d entre parênteses f, ou dom entre parênteses f, ou d subíndice f. Eu costumo usar mais esse aqui, né? Mas depende da referência aí, pode aparecer esses três tipos aí. Tá? Então, o conjunto de partida é chamado domínio. O conjunto de chegada recebe o nome de contradomínio. Né? Então, o conjunto B é o contradomínio. É o conjunto dos valores que são os resultados da minha função. Os possíveis resultados vão morar dentro de um conjunto, esse conjunto é chamado de contradomínio. Tá? E aí a gente representa
a função dessa forma. Então, coloca a letrinha lá que representa a função. 2 pontos, o conjunto de partida, né, o domínio, que seria o conjunto A, uma flechinha e o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio. Então, sempre representando dessa maneira. Então, ela sai de A e chega em B. Então, para todo elemento de A, ele vai ser associado a um único valor do conjunto B. Okay? Então, de modo que se x pertence a A, então ele vai ser elevado em f de x pertencente a B. Então, essa flechinha aqui, ó, pessoal, quando aparece essa flechinha com essa barrinha, significa que a função está pegando esse elemento e levando nesse. Tá? Isso que a gente quer dizer aí. Ele é levado nesse elemento. Tá? Ou, em outras palavras, como a gente está acostumado a ver, né, a função ela é sempre dada dessa forma, né, através da expressão dela. Y igual a f de x. Né, para todo x em A e o y em B. Okay? Muito bem. Por exemplo, ó, a função que sai dos números reais e chega nos números reais, que leva o x em x² é uma função. Né? É a função, uma das funções mais conhecidas que a gente trabalha, né? A parábola é a x², polinômio de grau 2. Beleza. Bom, daí, dado uma função entre dois conjuntos A e B, a gente também define o conjunto imagem. Né? O que é o conjunto imagem de uma função? É exatamente o subconjunto daqui do contradomínio que recebeu flechinha de alguém. Né? Então, pode ser que nem todo mundo aqui do contradomínio receba flechinha de alguém. Então, o que ele faz? Se você separar todo mundo que recebeu flechinha em um grupinho, esse grupo vai ser chamado de imagem. Né? Então, eu costumo usar um exemplo prático, né, para entender quem são, né, como que olhar a imagem dentro de um contradomínio, basta você usar o exemplo da lanterna. Né? Então, se eu tenho uma lanterna, por exemplo, vamos supor que o nosso contradomínio seja aquela parede. E a nossa lanterna seja essa nossa função que vai pegar cada ponto ali de luz que sai da lâmpada e vai ser levado até a parede. Então, se a gente apaga todas as luzes aqui do auditório e eu ligo essa lanterna na parede, essa lanterna vai atingir diretamente todos os pontos da parede? Não. Vai atingir apenas alguns. Então, esses pontos da parede que receberam diretamente um raio de luz vão formar o conjunto imagem desse nosso exemplo da função. Enquanto toda a parede é o nosso contradomínio, é o espaço geralzão lá que contém as imagens. Né? Então, esse exemplo da lanterna é bem interessante para a gente poder distinguir aí a diferença entre conjunto imagem e contradomínio. Né? Então, o conjunto imagem é sempre um subconjunto do conjunto do contradomínio. Né? E como que a gente escreve, então? Então, a notação para o conjunto imagem é IM de F. Então, ele é formado por todos os elementos y que moram em B, que podem ser escritos como f de x para algum x. Né? De fato, né? Então, todos os elementos do contradomínio que receberam a flechinha de alguém. De quem? Desse x, de algum x. Né? Basta existir algum x que foi levado nele. Beleza? Depois a gente define também o que é o gráfico de uma função. Né? Então, o gráfico de uma função ele vai ser um subconjunto que vai juntar as informações do domínio com o contradomínio. Então, por exemplo, aqui no cálculo, principalmente cálculo 1, a gente costuma trabalhar o quê? Com funções que saem de um subconjunto da reta e chegam num subconjunto da reta, certo? Então, a gente vai denotar o domínio num eixo horizontal, né? O eixo x, né? Assim que a gente faz. Então, no eixo horizontal é o domínio. No eixo vertical vai ser o nosso contradomínio, que é o nosso eixo y, não é? E aí, nesse plano coordenado, porque tem duas dimensões, né? Dimensão x e dimensão y, né? É um R2, porque são duas cópias dos reais, sendo feito o produto cartesiano deles.
você vai ter, então, a associação de cada pontinho x a um ponto do y. Não é? Essas flechinhas que a gente faz é como se a gente pudesse... Supõe que eu pego esse conjunto A aqui e escrevo no eixo x. Vai ser os pontos aqui do eixo x. E esse conjunto B aqui, eu olho para ele na vertical. Eu não fiz uma flechinha? Para cada ponto de x eu fiz uma flechinha para B? Aqui a gente vai fazer também. Só que as flechinhas aqui só podem seguir na vertical ou horizontal. Então, por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui, esse valor de x, seja levado nesse valor de y. Então, como que vai ser a flechinha? Ele vai subir na vertical, depois vai andar na horizontal. Tá vendo que ele fez uma quina aqui? Né? Fez uma curva? Bem nesse ponto. Esse é exatamente o ponto do gráfico. Né? Por quê? Ele vai ter a forma x, y. Mas quem que a gente sabe que é o y? O f do x. Então, a coordenada y sempre vai ser o f da primeira coordenada. Por isso que o conjunto, quando a gente junta todos esses pontos, todos os pontos que têm essa forma, fazendo o x variar no domínio da função, a gente obtém nada mais, nada menos que o gráfico da função. Então, o gráfico da função é o conjunto dos pontos do plano cartesiano da forma x, f de x, onde o x mora no domínio da função a. Okay? Então, essa ideia, a gente começa, né, a definição de função com a ideia do diagrama, e depois a gente passa a enxergar esse diagrama, né, essas flechinhas no plano cartesiano, e aí a gente obtém, então, o gráfico dessa função através dessas flechinhas. Okay? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Bom, então, só faz sentido em falar de uma função se ela estiver definida em todos os pontos do seu domínio, como a gente comentou antes. Né? Então, não podemos ter nenhum ponto pertencente ao domínio tal que a função não existe a imagem daquele ponto pela função. Né? Ela tem que partir uma flechinha de cada ponto. Não pode existir um ponto que não sai flechinha. É isso que está dizendo nessa observação. Por exemplo, ó, se a gente pega a função f de x dada por x menos 1, né, ela é uma função... Quem é o domínio da função x menos 1? Bom, x menos 1 é um polinômio, né? É de primeiro grau. Tem algum problema você substituir algum valor aqui no lugar do x? Não. Por que problema, professor? O que você quer dizer com problema? Bom, porque quando a gente pergunta qual que é o domínio da função, e não fala nada, né? Fala, ela te dá a expressão e pede, qual que é o domínio dessa função? Então, a gente precisa interpretar esse problema questionando, né? Trazendo a seguinte questão: qual é o problema da função? Né? Que tipos de problema que a gente tem nas funções? A gente tem três problemas. Então, sempre que aparecer um desses três problemas, ou uma combinação desses três problemas, aí a gente tem que tomar cuidado. Se não aparecer nenhum desses três problemas, então a função não tem nenhum problema, então você pode pôr qualquer valor real no lugar de x. E aí significa que o domínio é todos os reais. Então, quais são os tipos de problema? Primeiro, fração. Né? Então, uma função que é na forma de fração, por exemplo. Por exemplo, 1 sobre x. Né? Qual é o problema da fração? Não posso dividir por zero. Né? Primeiro mandamento da matemática, nunca dividireis por zero. Né? Então, o problema é o de baixo não pode ser zero. Então, depende, o que aparecer na fração, né? Nesse quociente, o de baixo tem que ser diferente de zero. E aí, então, você vai resolver, na verdade, uma inequação. Aí você encontra quais são os valores de x que tornam aquele cara lá embaixo, né, igual a zero, e você vai excluir eles do seu domínio. Então, vai ser todo mundo, exceto os que zeram o denominador. Nesse exemplo, né, 1 sobre x, quem zera o denominador? O zero. Então, significa que o domínio dessa função é todo número real, exceto o zero. Certo? Professor, mas é sempre o zero? Não, eu poderia ter, por exemplo, a função 1 sobre
x menos 1. E agora? Tem problema no 1. Então vai ser qualquer número real, exceto o 1. E assim por diante. Então eu tenho que analisar quem é que está embaixo nesse quociente e dizer que esse cara aí de baixo tem que ser diferente de zero. Isso para fração. Então, o primeiro tipo de problema. Fração ou quociente. Beleza. O que mais? Que outro tipo de problema que a gente tem nas funções? Raiz. Raiz quadrada. Então, raiz quadrada, raiz quarta e assim por diante. Qualquer raiz de índice par. De índice par que é o problema. Então, raiz quadrada, raiz a quarta, raiz sexta e assim por diante. Por quê? Qual que é o problema da raiz? Eu não posso tirar a raiz quadrada ou a raiz quarta ou a raiz sexta de um número que seja negativo. Não faz sentido. Então, o que aparece dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Não importa a expressão que está dentro da raiz ali. Você vai olhar para aquela expressão que está dentro da raiz e aquilo tem que ser maior ou igual a zero. Por isso que a gente, no começo de pré-cálculo, no começo de cálculo, a gente estuda tanto inequações. Porque quando a gente chega aqui na parte de domínio, para encontrar os pontos onde aquela função está definida, eu preciso resolver uma inequação. Então, aí eu encontro onde aquele cara lá dentro da raiz é positivo e aí esse vai ser o nosso domínio. Então, por exemplo, nessa função aqui, raiz quadrada de x, qual que é o domínio dela? Os positivos. Então, o intervalo que começa no zero e vai até mais infinito. Esse que vai ser o domínio dessa função, por exemplo. E qualquer potência par vai ser o mesmo domínio aqui. Qual que é o outro problema? Logaritmo. Então, qualquer logaritmo. Então, se eu quero calcular o log de x na base A, ou log de qualquer expressão, tá? Ali eu estou colocando x em todas, Aqui na raiz e no log, mas só para vocês terem uma ideia. Mas poderia ser log de x quadrado menos 5x mais 4, sei lá. Qualquer expressão ali envolvendo x. E aí, o que acontece? Dentro do log, eu só posso aplicar números estritamente positivos. Tá? Não faz sentido tirar log de zero ou log de um número negativo. Tá? Então, o que está dentro aqui do log, não importa a base também, pode ser o log na base E, que é aquele número 2,71, número de Neper, que é o ln, costuma aparecer bastante o ln. Então, esse carinha aqui tem que ser estritamente maior que zero. E aí pode aparecer uma combinação aí louca de vários deles. Então, por exemplo, eu tenho a função f de x igual a x menos 1 sobre a raiz quadrada de x mais 2. Por exemplo. Então, essa daqui envolve quantos problemas? 2. A raiz e a fração. Então, eu preciso que dentro da raiz, quem que está dentro da raiz? X mais 2. Mas o que tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Para resolver o problema da raiz. Para resolver o problema da fração, eu preciso que o de baixo seja diferente de zero. Então, além de ser positivo, ele tem que ser diferente de zero. E aí você resolve essa equação aqui, isolando o x, você vai ter então que x é maior que menos 2. Então, por exemplo, o domínio dessa função é de menos 2 aberto até mais infinito. E assim por diante. Então, a gente pode ter várias combinações possíveis desses três problemas. Então, toda vez que falar quem é o domínio de alguma função, você vai achar o maior conjunto possível onde aquilo faz sentido. Que significa que eu vou olhar para esses três problemas, ver se a função tem algum deles e, se tiver, eu vou olhar para os x que aquilo faz sentido. Se tiver fração, embaixo não vai poder zerar. Se tiver raiz, dentro da raiz não pode ser negativo. E se tiver log, dentro do log não pode ser nem zero nem negativo. Então, tem que ser só positivo. Beleza? Entenderam a ideia ali de domínio?
né? A gente sempre tem que perguntar qual é o problema da função e investigar através desses 3 tipos básicos de problemas que podem aparecer. Então, nesse nosso caso, f de x igual a x menos 1, não tem nenhum tipo de problema. Não aparece quociente, não aparece raiz, não aparece log. Então, ela é, na verdade, uma das funções mais perfeitas que tem são os polinômios, né? A gente vai aprender, inclusive, no curso de cálculo, né? Em cálculo 1, lá na parte final, vocês vão chegar, para quem já viu a ementa, já viram um tal de polinômio de Taylor, né? Então, lá na frente, eu adoro dar spoiler, né? Então, os alunos vão assistindo as aulas, eu já vou falando lá da frente. Falo, ó, lá na frente vocês vão ver tal coisa, né? Já vou dando spoiler, né? E o que acontece com o polinômio de Taylor? O polinômio de Taylor, ele vai ter a importância de que vai ser o polinômio que mais se aproxima da função. Então, a gente tem uma função, pode ter a cara mais feia que tiver, mas a gente tem o polinômio de Taylor, que ele é o mais próximo. E como o polinômio é mais fácil de trabalhar, por isso a importância do polinômio de Taylor. Então, polinômios são as funções mais bonitinhas que tem. Então, a gente gosta de trabalhar com polinômio. O ruim é quando não é polinômio, né? Aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, o domínio, nesse caso, é todos os reais, né? Porque a função não tem problema nenhum. E a imagem? Bom, a imagem, pessoal, encontrar a imagem de uma função, ele exige um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque depende da expressão, né? Quando a gente tem, por exemplo, nesse exemplo aí, a gente está com y igual a x menos 1, é simples. Por quê? Sempre que a gente puder isolar o x em função do y, é fácil encontrar quem é a imagem, né? Então, por exemplo, aqui y igual a x menos 1. Então, a gente está questionando quais são os possíveis resultados que o y vai ter, né? Se a gente pensar em qualquer número, né? Me dá um número aí. 12, 3? 123, então. Vamos usar as respostas ali, né? 123. Se eu pego o número 123, ele pertence à imagem dessa função? Para ele pertencer à imagem, o que eu tenho que exibir? Eu tenho que exibir um x, de forma que quando eu aplico a f, me dá esse valor que eu estou questionando, né? Então, o 123, qual é o x que eu coloco aqui e que o resultado da 123? 124. Então, eu achei o x que é mandado no 123. Então, 123 está na imagem. E isso vai valer para qualquer ponto, né? Por quê? Porque se eu imaginar um valor c qualquer, quem que vai ser o x? Está vendo que você consegue isolar ele aqui? Se a gente isola o x aqui, passando o menos 1 para o outro lado, vai ficar c mais 1. Então, qualquer número que a gente imaginar, basta somar 1, esse vai ser o x que vai ser levado nele. Então, ele vai estar na imagem. Ou seja, a imagem vai ser todos os números reais. Porque se eu pensar em qualquer número real, basta somar 1, esse vai ser o x que vai ser mandado nele pela função, né? Então, note, esse foi simples, porque é polinômio de grau 1, é fácil de isolar o x e tudo mais, né? Agora, e se fosse um polinômio de grau 2, polinômio de grau 3, grau 4, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se tivesse um quociente, né? Então, depende do grau da função. Se a função for um quociente, for uma expressão mais complicada, encontrar a imagem pode ser um trabalho bem complicado, tá? Mas essa aqui é a ideia. A ideia de encontrar a imagem é saber quais são os possíveis resultados que podem aparecer, né? Então, é esse que é o objetivo. E quem que vai ser o gráfico nesse caso? O gráfico não é o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x? Mas quem que é o nosso f de x? X menos 1. Então, vai ser o conjunto de todos os pontos da forma x, x menos 1. E o que é isso aqui? Isso aqui, se a gente for marcar no plano coordenado, vai dar o quê? Vamos. Se a gente marcar aqui, ó. Então, se a gente faz, vamos atribuir alguns valores para x. Se o x vale 0, então a primeira coordenada é 0 e a segunda? 0 menos 1?
Menos 1. Então, se o x vale 0, o y vai valer menos 1. Então, vai estar aqui embaixo. Depois, se o x vale 1, então a primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é 1 menos 1, 0. Então, se o x vale 1, o y vai valer 0. Então, esse pontinho aqui. Vamos lá, próximo. Se o x vale 2, a primeira coordenada é 2, a segunda coordenada é 2 menos 1, 1. Então, o ponto de coordenadas 2, 1. E assim por diante. Que objeto vai dar esse? Uma reta. Então, esse que vai ser o gráfico dessa função x menos 1. Então, isso vai valer para qualquer polinômio de grau 1. Se eu tiver a função dada por qualquer polinômio de grau 1, o gráfico vai ser uma reta. E se fosse um polinômio de grau 2? O gráfico é o que a gente conhece como parábola, né? Muito bem. Vamos lá. Aí, pessoal, a gente pode classificar as funções, né, dizendo se uma função é par ou se uma função é ímpar. Então, quando que a gente diz que uma função é par? Bom, o que acontece, né, com a função par? A função ela é dita par se ela leva o número positivo e negativo na mesma altura, no mesmo elemento. O que significa isso? Significa que as imagens do ponto menos x ou do x são iguais. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, né, de funções que são pares. Né? Então, uma função é dita par se ela leva menos x e x no mesmo valor, na mesma altura. E quando que uma função ela é dita ímpar? Quando ela leva o menos x e o x em alturas opostas. Né? Ou seja, quando a gente aplica a f no menos x, esse menos é como se ele pulasse para fora aqui. Ó. Então, f de menos x é menos f de x. Então, uma função que satisfaz isso é dita uma função ímpar. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Suponha que eu estou com as funções na forma x elevado a n com n par. O que vocês acham? Vocês acham que as funções da forma f de x igual a x elevado a n, onde n é um número par, é uma função par ou ímpar? Como o próprio nome já diz, né? O n é par, então subentende-se que a função também vai ser par. Mas por quê? Porque quando a gente pega aqui, ó, a gente não tem que avaliar o menos x. Quanto que é a função no menos x? Quem que é essa nossa função? É elevar a n, não é? Onde n é um número par. Suponha que eu pego esse número menos x e elevo a n. O que significa elevar a n? Significa que eu vou multiplicar aquele mesmo termo por ele n vezes. Né? Então, menos x vezes menos x vezes menos x vezes menos x, n vezes. Aí, o que vai acontecer com esse menos? Como o n é par, significa então que esse menos vai se repetir um número par de vezes, concorda? Então, quando a gente for fazer o jogo dos sinais, a gente vai ter um número inteiro de parzinhos de sinais menos, não é? E aí, menos com menos dá quanto? Mais. Aí vai ficar mais com mais, com mais, com mais, com mais, com mais, com mais. Que dá? Mais. Ou seja, o menos vai desaparecer. E aí, se o menos desaparece, significa que é uma função par. Então, de fato, né? Já que se eu pego menos x e elevo a n, isso é menos 1 elevado a n vezes x elevado a n, e menos 1 elevado a um número par, exatamente por esse raciocínio de ter um número inteiro de parzinhos, né? Na hora que faz o jogo dos sinais, ele desaparece e fica só x elevado a n, que era a função original. Okay? Tá, mas e se n for ímpar agora? Então, a função é ímpar. Por quê? Porque quando a gente tem, então, esse expoente, um número ímpar, e aí a gente aplica nesse menos x, então a gente vai ficar menos x, menos x, menos x, menos x, menos x, né? Tudo multiplicado um número ímpar de vezes. Se é um número ímpar de vezes, quando a gente for fazer os parzinhos, menos com menos, menos com menos, menos com menos, não vai sobrar um menos no final? Porque o número é ímpar. Então, não dá para fazer o número inteiro de parzinhos. Vai sobrar alguém.
Aí, quando você faz menos com menos, mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Então, todo mundo vai dar mais. E vai sobrar um menos lá no final. Então, mais com mais, mais com mais, mais. Aí, quando você faz mais com menos, menos. Então, no final vai sobrar um menos. Né? Então, por isso que quando a gente pega menos x e eleva a um número ímpar, isso vai dar menos 1 elevado a um número ímpar, vezes x elevado a n, e exatamente por essa questão de sobrar um menos no final, o menos 1 elevado a um número ímpar é menos 1. Então, sobra um menos ali. Então, é como se o menos tivesse pulado para fora, tá vendo? Pulou para fora aqui do parênteses. Então, quando acontece isso, a gente fala que a função ela é uma função ímpar. Beleza. Dúvidas? Perguntas até aí? Outros exemplos de funções pares e ímpar. A função cosseno. O que vocês acham? A função cosseno ela é par ou ela é ímpar? Par. Por que par? Bom, quando a gente fala de função cosseno e seno, nada melhor do que lembrar, né, do ciclo trigonométrico. Né? No capítulo 4 a gente vai ver com mais detalhes cada uma dessas funções, tá, pessoal? Então, o próximo capítulo, esse é o capítulo 3, né? E aí o próximo capítulo a gente vai ver certinho mais informações sobre trigonometria. Tá, mas quando a gente fala de seno e cosseno, o que acontece? A gente olha lá para o ciclo trigonométrico. Então, suponha que eu estou com uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Então, se ela tem raio 1, significa então que ela vai passar aqui no eixo x no tamanho 1, aqui no menos 1, aqui no 1 e aqui no menos 1, certo? Então, eu estou com uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Aí, o que acontece? Quando a gente pega aqui, então eu vou iniciar do eixo x positivo e eu vou começar a abrir no sentido anti-horário um determinado ângulo. Então, quando a gente abre aqui um determinado ângulo, ele vai interseccionar essa circunferência num ponto, certo? Então, vai abrir aqui um determinado ângulo, vamos chamar de θ esse ângulo. Já estou dando spoiler da quarta aula, tá? Mas só para a gente entender como que a gente pode olhar para o ciclo trigonométrico e concluir que o seno é par. Não, que o cosseno é par e que o seno é ímpar. Mas vamos ver. Então, ó, quando a gente pega aqui esse ângulo, tá vendo? Então, temos esse ponto. Esse ponto tem duas coordenadas. Tem uma coordenada no x e tem a coordenada no y aqui, não é? Só que o que eu formei aqui? Eu formei um triângulo retângulo, certo? Formei aqui um triângulo retângulo. Onde esse ângulo aqui eu chamei de θ. Beleza. Agora, quanto que mede essa hipotenusa aqui, ó? 1. Por quê? É o raio da circunferência, não é? Então, o tamanho dessa hipotenusa é 1. Beleza. Agora, eu quero me perguntar, quanto será que vale esse tamanho aqui? Bom, olhando para o ângulo, aqui a gente tem que esse carinha aqui é o cateto oposto ou adjacente ao ângulo? Oposto. Então, quem é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É exatamente a função seno. Então, aqui é a função seno de θ. Isso a gente define no triângulo retângulo, né? Primeiro a gente define seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo e depois generaliza para o ciclo trigonométrico. Então, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é exatamente esse tamanho. Bom, vamos supor que esse ponto aqui ó, tenha duas coordenadas, P1 e P2. Ou seja, a coordenada no eixo x é P1, a coordenada do eixo y é P2. Então, quanto que vale esse tamanho, pessoal? É P2, concorda? Então, essa altura aqui vale P2. Mas esse P2 aqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, se eu substituir aqui, ó, quanto que vale o cateto oposto? P2. Quanto que vale a hipotenusa? 1. P2 sobre 1 dá P2. Então, você concluiu que a altura desse ponto aqui dá exatamente o valor do seno desse ângulo.
E quem é o cosseno? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa, não é? Quanto vale o cateto adjacente? Cateto adjacente não é esse aqui? Esse aqui é exatamente P1. Então, temos que isso dá P1 sobre a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 1. P1 dividido por 1, P1. Então, quer dizer que esse tamanho aqui é exatamente o cosseno. Por isso que a gente faz essa associação no ciclo trigonométrico, falando que os valores, né, quando você abre aqui um ângulo θ qualquer entre 0 e 360, quando você abre aqui no sentido anti-horário, a partir do eixo x positivo, a gente obtém um ponto do ciclo trigonométrico, né, desse, e ele vai ter duas coordenadas. A coordenada x representa o cosseno, com sono, por isso deitado, e a coordenada y representa o seno, sem sono, por isso em pé. Beleza? Então, é assim que a gente obtém o ciclo trigonométrico. E é muito importante olhar para o ciclo trigonométrico sempre que a gente estiver calculando qualquer ângulo, seno de qualquer ângulo, principalmente dos elementares, que é 0, 90, 180, 270 e 360. Sempre é interessante a gente estar olhando lá, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer um cálculo meio rápido. Ah, quanto que é seno de 0? Quanto que é cosseno de 0? Né? Cosseno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2. Né? Então, vai ser importante a gente já bater o olho, visualizar o ângulo no ciclo trigonométrico, porque a gente já vai ter a resposta diretamente do valor do seno e do cosseno. Né? Então, o que acontece? Ó, beleza. Né? Dúvidas até aqui na construção do ciclo trigonométrico? Vamos ver, então, agora como que a gente responde a nossa questão lá para verificar se o cosseno é uma função par ou uma função ímpar. Então, olhando no ciclo trigonométrico, né, uma circunferência bem certinha. Aí, o que vai acontecer? Quando a gente tem, note que eu tenho que verificar o cosseno de menos x, não é? Nas duas definições, eu não tenho que ver quanto vale a função no menos x, para ver se o menos desaparece ou se o menos pula para fora, não é? É isso que a gente faz. Então, aqui no cosseno, eu preciso desenhar quem é o cosseno de menos x. Então, como que eu marco um ângulo negativo? Significa que ao invés da gente estar girando no sentido anti-horário, a gente vai girar no sentido horário. A única diferença é isso. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, abri aqui um ângulo. O ângulo é x. Abri um ângulo x. Então, do lado de cá, eu vou abrir o mesmo ângulo, só que negativo, menos x. Eu vou obter aqui esses dois pontos. O que acontece com a coordenada x, né, do eixo x desses dois pontos? São iguais. Vão bater exatamente no mesmo x. Entenderam? Por isso, então, que cosseno de menos x vai ser exatamente igual a cosseno de x. Eles têm a mesma coordenada x do ponto. Né? Então, por isso que o cosseno é uma função par. Né? Então, o cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Agora, e o seno? O que acontece com o seno? É uma função ímpar. Por que ímpar? Porque agora, ao invés de eu olhar no eixo x, eu vou olhar no eixo y. Então, no eixo y, nesse ponto aqui, eu vou ter esse aqui. E para esse valor de x, eu vou ter esse aqui. Qual é a diferença desses dois? Eles têm o mesmo tamanho, só que um é positivo e o outro é negativo. Um é mais e o outro é menos. Né? Então, ou seja, significa que o menos ele pula para fora. Então, se a gente calcula o seno de menos x, ele é menos o seno de x. Então, por isso que o seno de menos x é menos seno de x. Okay? Então, essas propriedades aqui são propriedades bem importantes de seno e cosseno que acabam aparecendo. Tá? Para o pessoal da engenharia civil, vão ver bastante funções pares e ímpares lá em cálculo 4, quando falar de série de Fourier. Tá? Então, lá depois vai aparecer também bastante
coisa sobre isso. Tá? O pessoal da ambiental, oceanografia, aquicultura se livra, né? Que não tem cálculo 4. Mas podem fazer como optativa, né? Olha lá, não é? Uma boa opção aí, né? Maravilhosa, né? Beleza. Então, continuando aí, né? Deixa eu passar a lista. Então, não esqueçam de assinar aí a lista, né? Para garantir o certificado. Bom, então, dado uma função qualquer, definida no subconjunto dos reais chegando em R, a gente diz que um determinado valor A, ela é intercepto x da função, se o ponto A0 pertence ao gráfico da f. Significa o quê? Significa que o gráfico da f cruza o eixo x exatamente onde? Em A. Então, falar que um número, né, é intercepto x, significa que o gráfico intercepta o eixo x naquele ponto. Tá? Essa que é a ideia. E aí a gente pode definir também, da mesma forma, o intercepto y. Né? Então, dizemos que B ele é intercepto y se acontece o quê? Se o gráfico passa pelo ponto da forma 0, B. Ou seja, se o gráfico cruza o eixo y, onde? Em B. Certo? Então, é só um nome diferente aí, né, do que a gente está acostumado, mas dizer que é intercepto x, que é a intersecção do gráfico com o eixo x. E intercepto y é exatamente o valor onde o gráfico cruza o eixo y. Beleza? Por exemplo, ó, suponha que eu tenho essa função da reta na reta, que pega o x e leva em x² menos 4. Né? Então, o que vai acontecer com ela? Se a gente aplica, né, quem são, né, antes de verificar ali, quem são os interceptos? Né? Intercepto significa que eu tenho que zerar o outro. Porque, olha só, se a gente olha a intersecção do gráfico com o eixo x, em cima do eixo x, quem é zero? O y. Que o y é igual a zero te dá o eixo x. Se você está em cima do eixo y, quem que zera? O x. Então, é sempre o contrário. Né? Então, a equação, por exemplo, a equação do eixo x é y igual a zero. A equação do eixo y é x igual a zero. Então, é sempre o outro que zera. Beleza? Então, quando a gente tem, por exemplo, essa função aí do nosso exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4, aí a gente pode se perguntar, quando que ela zera? Né? Podemos resolver essa equação. Resolver essa equação é isolar o x, né? Então, x² passa o menos 4 para o outro lado, 4 tira a raiz, x igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2, mais ou menos 2. Então, significa que eu tenho 2 intercepto x. Né? Então, dois valores onde o gráfico da função intersecciona o eixo x. Então, ele intersecciona o eixo x no menos 2 e no 2. Por quê? Porque se eu aplicar a f no menos 2 ou a f no 2, qual valor eu vou obter? 0. Ou seja, quem zera? O y. Se eu zero o y que é zerado, então quer dizer que eu estou no eixo x. Agora, o contrário. O que é o contrário? Né? O intercepto y. Quem é o intercepto y? Bom, o intercepto y é um ponto do gráfico que mora no eixo y. Se ele mora no eixo y, quem que é zero? O x. Então, é só trocar o x por zero. Quanto que vale f de zero? Substituindo? Menos 4. Né? Então, significa que o gráfico vai cruzar o eixo y no menos 4. Então, note, por definição de função, o intercepto x pode ser quantos? Quantos interceptos x eu posso obter? Infinitos. Né? Porque depende da função. A função pode pegar e ficar cruzando o eixo x infinitas vezes, como o exemplo do seno, por exemplo. Né? Nada impede. Agora, quantos intercepto y a gente tem? Apenas um. Por quê? Porque
o intercepto y, quem zera é o x. Então, você está pegando o x igual a zero no domínio. Se você pega o x igual a zero no domínio, pode sair do zero dois valores? Não, porque isso não é função. Então, o zero só pode ser levado em um único valor. Então, não tem como o intercepto y dar mais do que um valor. Tá? Pode acontecer de não ter, tá? De não interceptar o eixo y, se a função não estiver definida no zero. Então, ele não vai interseccionar o eixo y. Mas, se interseccionar, apenas em um ponto. Beleza? Dúvidas, perguntas do que é o intercepto? Tanto o x quanto o y? São os pontos de intersecção, né? Então, aqui note que ele só falou de um ponto, né? Do x igual a 2, mas a gente tem do x igual a menos 2 também. É outro intercepto x. Beleza. Bom, agora a gente vai falar sobre inclinação, né? Então, quando a gente tem dois pontos, então, dados dois pontos do plano, por dois pontos passa uma única reta, certo? Como que a gente pode encontrar a inclinação dessa reta, né? Então, o que é a inclinação de uma reta? Então, estou com dois pontos aí, né? O ponto P1, de coordenadas x1, y1, e o ponto P2, de coordenadas x2, y2. Então, temos a reta aqui. Bom, o que é a inclinação? Como que a gente calcula a inclinação de uma reta? A inclinação de uma reta é como se a gente pudesse fazer o desenho de um degrau sobre essa reta aqui, ó. Ou seja, se eu pudesse desenhar um triângulo retângulo abaixo dessa reta. Tá? E aí, essa inclinação ela vai estar relacionada com esse ângulo. Por quê? Pensa só, quanto maior esse ângulo, mais essa reta vai estar inclinada, concorda? E quanto menor esse ângulo, menos essa reta vai estar inclinada. Né? Então, vamos chamar de θ aqui, e aí eu vou falar para vocês a relação entre eles. A gente vai usar bastante isso quando chegar em derivada. Né? Então, agora, lá na aula 5, para quem é da civil, né, a gente chega falando sobre essa introdução das derivadas e vai falar sobre a inclinação de uma reta, né, da reta tangente. E, então, vamos usar bastante isso. Tá? Então, olha só. Bom, então esses pontos aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho aqui os eixos coordenados. Então, esse ponto aqui tem coordenada x1, y1. E esse aqui tem coordenadas x2, y2. Então, para a gente encontrar a inclinação de uma reta, o que a gente faz? A gente olha aqui com a diferença dos pontos, do y do ponto. Então, você vai pegar o y de um dos pontos menos o y do outro. Porque eu quero ver esse tamanho, não é? Esse tamanho aqui não é todo o y2 menos esse tamanho, y1, que vai dar esse. Então, esse aqui é y2 menos y1. Okay? E esse tamanho aqui? É x2, que é tudo, menos x1. Então, a inclinação, que a gente chama, geralmente usa a letrinha m, a inclinação dessa reta, vai ser dado por esse quociente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tudo bem? Então, essa aqui é a inclinação. Tá, professor, mas você marcou o ângulo lá, o que tem a ver com o ângulo aqui? Bom, esse y2 menos y1, tá vendo que formou um triângulo retângulo aqui, ó? E esse cara aqui é quem? Cateto oposto. Então, esse cara aqui de cima é o cateto oposto. E o de baixo? É o cateto adjacente. E quem que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente no triângulo retângulo? A tangente, né? Onde tem gente, tem coca. Então, é a tangente do ângulo θ. Então, a inclinação de uma reta nada mais é do que a tangente do ângulo.
que aquela reta faz com a reta horizontal. E esse cara aqui, quando a gente escreve a equação de uma reta, como que é a equação de uma reta? AX mais B, né? Esse A aqui, como que é o nome dele? É o coeficiente angular. E esse aqui? O coeficiente linear. Esse coeficiente angular aqui, por que recebe o nome de coeficiente angular? Porque ele é exatamente a inclinação. Tá? Então, quando a gente tem uma reta dada dessa forma aqui, ó, o A é exatamente a inclinação. É exatamente esse Mzinho aqui, ó, certo? Que é exatamente a tangente do ângulo. Então, todas essas três coisas são iguais. Beleza? Então, dados dois pontos, a gente consegue encontrar a inclinação dessa reta através desse quociente. E, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Deixa eu pôr a bateria aqui, né? Bom, então, por exemplo, ó, se a gente tem a reta que passa pelos pontos 2, 3 e 5, 8, qual que é a inclinação da reta que passa por esses dois pontos? Bom, a gente tem que pegar os y, né? Y do P2 menos y do P1. Y do P2. Quanto vale? 8, né? Coordenada y do P2. 8. Menos a coordenada y do P1. Então, 8 menos 3. Sobre a coordenada x do P2, 5. Menos a coordenada x do P1, 2. 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. Então, 5 terços. Essa é a inclinação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 5, 8. Né? Como a gente tem aí. Beleza? Então, bem tranquilo de achar a inclinação sabendo os pontos. Né? Só pega... Ah, professor, mas e se eu fizesse ao contrário, né? Começasse com o P1, por exemplo, pegasse a coordenada y do P1 menos y do P2. Não tem problema. Porque aí daria negativo, mas no outro também daria negativo, porque você tem que seguir o mesmo padrão, né? Pegou primeiro o y do P1, então depois o primeiro x que você vai pegar é do P1 também. Então, seguindo o mesmo padrão. Não pode pegar, peguei o primeiro y do P1, depois o x eu peguei do P2. Aí não faz sentido. Né? Então, seguir a mesma ordem aí. Tá? Beleza. Quando que duas retas são ditas paralelas? Exatamente, né? Porque pensa só, a inclinação está me dizendo o quanto que ela está inclinada em relação à horizontal. Se eu tenho uma outra que é paralela, então elas têm que ter a mesma inclinação, porque vão ter o mesmo ângulo, né? Se eu pegar uma outra reta aqui, por exemplo, que é paralela, ó, ela vai abrir o mesmo ângulo. Né? Até lembra alternos, internos, lá de geometria? Pois é. É o que aparece aqui, né? Correspondentes, na verdade, né? Esses daqui são correspondentes, não alternos internos. Muito bem. Agora, quando que duas retas são perpendiculares, olhando para a inclinação? Vocês sabem disso? Quando que, olhando só para a inclinação, quando que a gente diz que as duas são perpendiculares? Eu só tenho as informações das inclinações. Então, tenho a inclinação de uma reta e tenho a inclinação da outra. Qual é a relação das inclinações se as duas retas são perpendiculares, ou seja, se elas fazem 90 graus? A multiplicação delas tem que dar menos 1.
Tá? Então, se eu pegar qualquer duas retas, pega a inclinação de uma, pega a inclinação da outra, multiplica isso, dá menos 1, significa que elas são ortogonais, significa que elas fazem 90 graus. Tá? Então, uma reta vertical que passa pelo ponto A0, ela tem a equação x igual a A, né? E uma reta horizontal que passa pelo ponto 0B tem a equação y igual a b. Né? Então, por isso, é a mesma ideia. Né? Se você tem uma reta que é vertical, ela é paralela ao eixo y. O y, a equação do eixo y é x igual a 0. Então, qual que é a equação de uma reta paralela? X igual a um outro valor a. X igual a A. Essa vai ser a equação. Porque o x está fixo. Quem está variando, como estou variando na vertical, quem varia é o y, mas o x está fixo. E a mesma ideia se acontece ao contrário. O que é uma reta horizontal? Uma reta paralela ao eixo x. Vai estar numa altura só, num y só, concorda? Uma altura vai ser a mesma para toda essa reta. Então, por isso, a equação dela é y igual a b, a um valor b qualquer lá, que é a altura que ela cruza o eixo y. Né? Também conhecida como função constante. Então, o que é uma função constante? Se ela leva todo mundo no mesmo valor. O gráfico dela é uma reta paralela ao eixo x. Beleza. Então, podemos determinar a equação de uma reta. Quando a gente fala de reta, a gente pode determinar uma reta através de dois pontos, mas também a gente pode determinar uma reta através de um ponto e a sua inclinação. Então, se eu conheço um ponto onde essa reta passa e conheço a inclinação que ela tem, eu consigo calcular a equação dela através desse aqui. Já ouviram falar dessa equação aqui? Ioiô M xoxô. Essa que é a equação. Ioiô, por que ioiô M xoxô, né? Porque o certo era colocar x0 e y0 aqui, na verdade, né? Porque a equação ali que a gente tem é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Por quê? O ponto que eu conheço, ele tem duas coordenadas, né? Coordenada x e coordenada y, que é exatamente essa coordenada x0 e y0. Então, eu conheço esse número e conheço esse número. E conheço a inclinação, que é essa m aqui. Então, quando a gente substitui, você vai ter uma equação que tem y e tem x. Essa é a equação da reta, através da equação ioiô m xoxô. Né? Então, se eu sei a inclinação e sei um ponto, eu uso a equação ioiô m xoxô para achar a equação da reta. Agora, se eu tenho a intersecção com o eixo y e tenho a inclinação, que essa é a forma inclinação intercepto, né, que está falando ali. Então, se eu tenho onde ela passa no eixo y e qual que é a inclinação dela, aí a gente tem aquela equaçãozinha que a gente colocou aqui, ó, ax mais b. Mas quem que é esse a? A inclinação. Então, y é mx mais b. Por isso que a inclinação e o coeficiente angular são o mesmo, é a mesma coisa. Certo? Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Como que a gente acha a distância entre dois pontos no plano? Então, dados dois pontos de coordenadas x1 e y1, x2 e y2, a gente calcula a distância entre eles através da raiz quadrada de y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, eu faço a diferença de cada coordenada. Então, eu pego a coordenada x desse menos a x desse, eleva ao quadrado. Pego a coordenada y desse menos a y desse, eleva ao quadrado. Ah, professor, você falou de forma diferente aí. Você pegou do P1 primeiro, depois do P2. Não tem problema, porque está elevado ao quadrado. Então, não faz diferença se você pega y2 menos y1 ou y1 menos y2. No final, como eleva ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Tá? Então, é assim que é a distância, como a gente mede distância entre dois pontos no plano. Já chegaram a ver isso em GA? Já? O módulo do vetor que começa em P1 e vai até P2 ou vice-versa. Muito bem. Por exemplo, qual que é a distância do ponto menos 3, 5 e 6, menos 2? Bom, só substituir na formulinha lá, não é? Então, raiz quadrada, pega a coordenada... Aí você escolhe, pode começar com a x, pode começar com a y. Vamos começar com a x. Coordenada x do segundo ponto
menos coordenada x do primeiro ponto. Então, vai ficar 6 menos menos 3 ao quadrado. Agora, coordenada y. Coordenada y do segundo ponto menos coordenada y do primeiro ponto. Então, menos 2 menos 5 ao quadrado. Beleza. Então, vai ficar raiz quadrada de menos com menos mais, 6 com 3, 9. 9 ao quadrado? 81. Menos 2 menos 5. Menos 7 ao quadrado? 49. Certo? 49 com 81? 130? Pronto. Então, quer dizer que a distância desses dois pontos é raiz de 130, que é aproximadamente 11,4. Okay? Então, encontramos a distância entre esses dois pontos. Ok? Dúvidas, perguntas? Então, continuamos na próxima aula.